Meu Deus, não fazem isso. Indo concretamente à nossa conferência de imprensa, primeiro queríamos dizer que este processo, quando iniciou, nós fizemos questão de apresentar uma denúncia ao Ministério Público ainda no período do recenseamento. Uma denúncia em que nós indicávamos eventos concretos que deram lugar em instituições muito bem conhecidas, com destaque para o Centro de Conferência da PMCL, onde o diretor de campanha do Partido Frelimo dava instruções aos chefes de quarteirão, aos secretários de bairros e aos outros membros, que era para desvirtuar o processo de recenseamento. Nesse processo, em que envolvia, entre outros aspectos, a recolha de cartões, por aí fora, nós apresentamos a competente denúncia ao Ministério Público, que até hoje não tivemos nenhuma notificação. Este é o primeiro ponto. O segundo, queríamos dar a conhecer que no dia da votação, por volta das 2h30, nós convidamos toda a imprensa nacional para estarem presentes na sede da delegação política da cidade de Maputo, porque nós já tínhamos contabilizado cerca de 50% das mesas, já tínhamos processado, assim que se diz corretamente, cerca de 50% das mesas, e tínhamos um número, curiosamente, que é justamente igual ao que o consórcio Mais Integridade há pouco tempo deu a conhecer a partir do relatório da contagem paralela desta organização. Segundo, nós, depois da contagem paralela, seguiu-se o processo do apuramento intermédio, que apresentamos recursos aos tribunais e que saímos, digamos assim, não digamos vitoriosos, mas deu-se provimento ao recurso da RENAM no Canfumo, Camanculo e Camabota. Sendo que Camachaquene, neste momento, nós, pelo aconselhamento jurídico que tivemos, pela gravidade do assunto, nós apresentamos uma denúncia de ilícitos eleitorais, porque estes têm prazo mais alargado ao Ministério Público. Relativamente ao último distrito, que é Cambuquana, o Cambuquana nós já submetemos ao Conselho Constitucional o recurso relativamente à sentença que não deu provimento às pretensões da RENAM. Mas esta conferência também visava, sobretudo, clarificar junto à nossa população qual é que é a natureza e qual é que é o sentido prático das sentenças que já foram emitidas. Primeiro, queríamos dar a conhecer o seguinte: em relação ao distrito, já tínhamos falado do distrito Cambuquana e Camachaquena, ainda estão no processo contencioso. Em relação ao Canfumo, queríamos dar a entender a toda a nossa população que neste distrito o Tribunal Judicial Distrital decidiu pela anulação em toda a área do distrito de Canfumo. Significa que no distrito de Canfumo nós vamos ter repetição de eleições. Portanto, preparem-se os munícipes de Canfumo, porque vamos ter que votar de novo. Este é um processo que a CNE tem que fazer uma proposta e o Conselho de Ministros depois terá que emitir uma resolução a propósito. Relativamente ao distrito de Camanculo, que se presta atenção a isto, o distrito de Camanculo tem 120 mesas, das quais o recurso da RENAM visou apenas 64 mesas. Porque essas 64 mesas são as que o Estado Distrital e a Comissão Distrital de Eleições não apresentaram editais e atas originais. Apresentaram cópias falsificadas e, por essa via, onde a Comissão Distrital de Eleições e o Estado Distrital não tinham originais, foi exatamente onde a RENAM perdeu. Onde a Comissão Distrital de Eleições e o Estado Distrital apresentaram originais, a RENAM ganhou. Então, a eleição vai incidir apenas em 64 meses. Os códigos dessas mesas já existem, nós depois vamos partilhar
que para as pessoas perceberem o que aquele código representa, qual é o nome da escola em concreto. Em relação, já tinha dito, em relação a Camavota, neste distrito tem uma particularidade. A sentença, não de forma erradamente, como alguns estão a tentar passar a ideia de que há recontagem de votos ou que há de haver uma nova eleição, não é isso. Em relação a Camavota, a sentença indica apenas que se vai, digamos assim, refazer o apuramento intermédio em 185 assembleias de votos. O que isso significa? Que não é a recontagem de votos, é apenas um novo apuramento intermédio baseado nas atas e editais originais. E como vocês sabem, o único partido que apresentou isto em sede de contencioso foi o Partido Renal. Por outras palavras, as atas e os editais que a Renam apresentou e provadas que são verdadeiras, em princípio a nossa expectativa é que o apuramento intermédio em Camavota seja feito com base nessas atas. Portanto, os recentes casos, como já disse, ainda estão em curso. É uma pena, quero partilhar isto convosco, é uma pena a comunicação que foi feita pela Presidente da Comissão Provincial de Eleições, penso que foi no dia 14, no Centro de Conferências Joaquim Cissano, onde emitiram, inclusivamente, uma deliberação sobre os resultados da cidade de Maputo após apuramento intermédio. É realmente vergonhoso, o que uma pessoa daquela dimensão, com as responsabilidades que tem, foi apresentar resultados de uma deliberação quando, a nível distrital, haviam ainda processos pendentes. O próprio apuramento intermédio não estava concluído, tínhamos processos ainda no tribunal que ainda demandavam decisão, portanto é simplesmente vergonhoso, foi um exercício inútil, sem valor absolutamente nenhum do ponto de vista jurídico, e é lamentável que o desespero deste partido chegue ao ponto de uma Presidente da Comissão Provincial de Eleições se precipitar apresentando resultados falsificados sem, ao nível distrital, ter-se concluído o processo. Portanto, isto é lamentável, é vergonhoso, é realmente uma pena. Em termos da informação essencial que nós queríamos passar, é esta. Mas também queríamos dar alguma informação adicional. Os tribunais onde a Renam apresentou os seus recursos disseram coisas muito interessantes. Uma delas é que ficou provado em sede de tribunal que as comissões distritais de eleições e os tais distritais falsificaram editais e atas, rasuraram documentos, apresentaram documentos forjados, adulterados, falsos. E a lei eleitoral diz claramente que a responsabilidade criminal é mais grave quando os atos criminais são cometidos por agentes dos órgãos eleitorais. O Tribunal de Camfumo, por exemplo, ainda extraiu cópias da sentença, da ata, e enviou para o Ministério Público. Por outras palavras, os próprios tribunais reconhecem que as pessoas que estiveram envolvidas na falsificação de resultados, falsificação de editais, devem ser responsabilizadas criminalmente. Para que o nosso povo perceba o que é isto, porque o nosso povo só percebe nomes, caras e fatos, não percebe linguagem técnica. Por outras palavras, nós estamos a dizer que devem cessar funções imediatamente. Exigimos à Comissão Nacional de Eleições que cessem funções, sejam suspensos imediatamente, e o Ministério Público comece neste momento a elaborar acusações concretas do ponto de vista criminal a algumas pessoas que nós destacamos. A primeira delas é o diretor provincial do STAI a nível da cidade de Maputo, o senhor Pascoal Zunguzi. Deve cessar imediatamente as suas funções e deve ser detido preventivamente. A segunda pessoa, ao nível provincial, é a Presidente da Comissão Provincial de Eleições, a senhora Ana Chemane. Esta deve ser detida, suspender as suas funções imediatamente pela CNE
e serem responsabilizados. Ao nível do Canfumo, o diretor do STAI, a nível distrital, Rui Janeiro, deve ser detido, responsabilizado e acusado formalmente dos crimes que cometeu. Ainda no Canfumo, o presidente da Comissão Distrital de Eleições, Francisco Livelle, deve ser responsabilizado, detido preventivamente pelos crimes que cometeu. No tribunal do Camavota, o diretor distrital, que deve ser responsabilizado e detido imediatamente, é o Afonso Pelembe. Ainda em Camavota, deve ser detido também preventivamente o senhor Rafael Bernardo. No distrito do Camachaquene, deve ser também responsabilizado o presidente da Comissão Distrital de Eleições, Vasco Lança, e a diretora do STAI a nível distrital, Beatriz Obice, devem ser detidos, responsabilizados. Eles devem estar atrás das grades, já deviam estar detidos. No Ramanculo, um senhor que se tornou de fato muito famoso é o senhor Sérgio Mucavel. Durante as audições, que foi provado que foi um dos promotores dos famosos 500 mil meticais de tanto que se falou. Ainda no Ramanculo, o presidente da Comissão Distrital de Eleições, o senhor Cassiano da Silva, outro tem que ser detido imediatamente, preventivamente, de ser acusado pelos seus crimes. No distrito de Cambuquana, um caso muito interessante, porque ao longo da audiência, no capítulo da produção de prova, a juíza deu por provado os crimes, os ilícitos eleitorais, mas a sentença da juíza não deu provimento a Renamo. Por uma razão simples. O tribunal de Cambuquana estava cercado de um contingente aparatoso, armado até os dentes, da UIR, do CIS, da Cernic, isto tudo para intimidar a juíza. Tanto mais que ela não chegou a ler a sentença. Ela pôs-se em fuga, questão de editais, houve crime, mas ela não consegue dar uma sentença de acordo com a prova produzida na sede do tribunal em audiência, justamente por causa das ameaças. E muitos juízes, mesmo aqueles juízes que tomaram decisões a favor da Renamo, foram todos eles ameaçados, e nós queremos felicitar esses juízes. Queremos dizer que são esses juízes que a Renamo conta com eles para o futuro deste país. A imparcialidade do judiciário. Para quem ele prega, porque os seus exemplos é um criminoso do mais alto nível, e este devia ser detido. Para mim, não colocar apenas um par de algemas, mas deviam ser 2 pares de algemas. Não? Ainda no distrito Cambuquana, também deve ser detido o presidente da Comissão Distrital de Eleições, o Dércio Macamo, que já foi visto em várias fotografias que passaram nas redes sociais, nos eventos do Partido Frelimo, trajando o uniforme do partido, fazendo campanha pelo Partido Frelimo, e é presidente da Comissão Distrital de Eleições em Cambuquana, onde nós tivemos, de fato, os problemas gravosos que tivemos. O Partido Frelimo teve 30 mil votos, mas nos editais falsificados, espantosamente, passam de 30 mil votos para 90 mil votos. Quer dizer, isto é horrível. Então, terminando a nossa conferência de imprensa, queria salientar uma coisa. Eu queria salientar aqui uma coisa, que devem ficar muito bem atentos no que vou dizer. Os jovens da cidade de Maputo, a população da cidade de Maputo, está disponível a ir até as últimas consequências com este caso. A vitória da Renamo é inquestionável, tanto os dados da contagem paralela da Renamo, as atas, os editais da Renamo, ainda agora a confirmação com um consórcio Mais Integridade, que envolve mais de 10 organizações insuspeitas da sociedade civil, também chegaram ao mesmo número que a Renamo chegou, de 55% a nível da cidade de Maputo. Agora, tivemos também a carta episcopal da Igreja Católica, que salienta de fato que a necessidade de reposição da verdade. O comunicado de imprensa da Embaixada dos Estados Unidos da América também vem a salientar que de fato é urgente a reposição da verdade eleitoral. Nós queremos dizer, como cidade de Maputo, primeiro, nós como delegação política da Renamo, os nossos membros, simpatizantes
e a população da cidade de Maputo, não vamos aceitar nenhum resultado que seja diferente deste que foi provado em tribunal, foi provado na contagem paralela da RENAMO, na contagem paralela da Mais Integridade e que é comprovado no coração de todos os maputenses que votaram e sabem quem que votaram. Então nós não vamos aceitar nenhum resultado desta natureza e não vamos aceitar ir às próximas eleições com as mesmas pessoas que foram responsáveis pela falsificação dos resultados, pelos crimes eleitorais que foram cometidos. Exigimos à Procuradoria-Geral da República para deter, acusar criminalmente todas essas pessoas que nós aqui referimos, e a Comissão Nacional de Eleições deve rapidamente afastar administrativamente a todos eles, colocando novas pessoas com base num consenso para nós avançarmos para as próximas etapas. Fora disso, não vamos aceitar, vamos até as últimas consequências. O povo está disponível para isso, os jovens estão furiosos e nós vamos estar com o povo. Não vamos nos dissociar do povo. Se for, como muitos jovens dizem, estão disponíveis até para perder a sua própria vida, derramar o seu próprio sangue para que a verdade eleitoral seja reposta, tal e qual a Frelimo também, em 1975, vinha de uma história gloriosa, que muitos dos nossos pais, nossos avós, correram riscos, foram na Xingueia, foram ao mato, que era justamente para garantir a liberdade, libertar os homens e a terra. Hoje, a nova geração está para seguir o mesmo caminho, mas desta vez não para se libertar do colono branco, mas para se libertar do colono preto. E os jovens estão disponíveis a ir até as últimas consequências. E não vai ser a RENAMO que vai parar a tempestade e o tsunami que há de vir da juventude da cidade de Maputo. Muito obrigado. Algumas questões. Sim, eu. Uma questão. A RENAMO ficou-se a notícia dos 7 judiciais em Campum e Cambarrota sobre a submissão de recursos da IC10 a nível desses distritos. Sim, fomos notificados, sim. Fomos notificados. Qual é a expectativa? Não, a única expectativa, olha, meu caro amigo, há uma coisa que as eleições têm. As eleições, o fim último se traduz em números. São números. Ou os números são falsos, ou os números são verdadeiros. Neste momento, a RENAMO conseguiu ter, e essa era a expectativa que o Partido Frelimo erradamente alimentou, é que nós não íamos ter delegados de candidatura em todas as mesas. Nós conseguimos ter delegados de candidatura em todo o território da cidade de Maputo. Então, nós temos as atas, temos os editais conosco, dados pelos próprios órgãos eleitorais, que não foram fabricados pela RENAMO. Foram os órgãos eleitorais, os presidentes das mesas, que deram ata e edital em cada mesa. Então, nós temos os números conosco, verdadeiros, dados pelos órgãos eleitorais, que nos dão uma vitória incontestável. Então, não há problema nenhum de apresentar os recursos que quiserem apresentar. Sabemos que é um desespero total, completo. Também é interessante, porque nunca se verificou isso na cidade de Maputo. Os órgãos eleitorais nunca apresentaram recursos, digamos, numa situação tão desvantajosa e tão de desespero e de agonia como estão. Até é muito positivo que isso aconteça, que é para as pessoas realmente verem que desta vez os órgãos eleitorais, o Partido Frelimo, bateram no fundo do poço e que não tem alternativa. Não existe, se se considerar as atas, os editais recebidos nas mesas, não existe ocasião absolutamente nenhuma para se reverter o resultado da contagem paralela. Portanto, a nossa expectativa é a expectativa da verdade. É por isso que eu, na última live que fiz, que algumas pessoas me perguntavam se eu não tinha medo, porque tenho recebido constantemente ameaças de morte. Na minha casa estou sempre cercado. A minha casa parece o lugar mais bem guarnecido da cidade de Maputo, porque tenho a Cerni, tenho a Polícia de Proteção, tenho lá o CIS, e tenho outros agentes das Forças Especiais, 24 horas digamos, a vigiar todos os meus movimentos, a seguirem-me de carros. Tudo isso acontece, e as ameaças todas que me fazem. E as pessoas perguntavam se eu não tinha medo. Eu disse, bom, o único medo que eu podia ter na minha vida
É o medo de ser conhecido como um fraudulento, o medo de ser conhecido como um burlador, o medo de ser conhecido como um corrupto, o medo de ser conhecido como alguém que adultera resultados, o medo de ser conhecido como alguém que se deixou subornar para mudar o resultado eleitoral. Esse medo eu tenho, muito medo. Mas o medo de defender a verdade, o medo de defender o voto do povo, o medo de defender a verdade eleitoral, esse eu não tenho. Estou disponível a tudo, mas a tudo o que quiserem fazer. Porque mesmo que me atinjam com uma bala, há uma coisa que eu tenho certeza absoluta. É que eu até posso ser morto, eu posso ser atingido, mas a minha luta, essa não vai morrer. E os jovens têm provado hoje, pela adesão que nós estamos a ter nas nossas marchas, os jovens têm provado até hoje que estão disponíveis a derramar o seu próprio sangue, perder a sua própria vida por causa desta causa. E não seremos nós a mudar esta convicção forte e ardente que os jovens têm. Portanto, não vamos ser nós como Renamo, não vamos parar esta tempestade que é este povo, que é essa juventude, que diz que não vai aceitar, mesmo que tenha que se paralisar em absoluto toda a cidade de Maputo. Eles estão disponíveis para isso. E não vai ser a Renamo a parar essa vontade popular. Não tenho convicção de que a vitória da Renamo é irreversível. É irreversível, é certíssima, é inquestionável, é inelutável, é inatacável. Não há dúvidas nenhuma de que a Renamo ganhou e ganhou bem. O que o Partido Frelimo devia fazer é simples. Todos os partidos, todas as organizações têm um momento de decadência. A Frelimo já está na fase da decadência. Já devia ter ido à reforma antes. Ainda demos alguma bacela de alguns anos a governar quando já deviam estar na reforma. Agora, para além de estar na reforma, já estão em doença terminal. Estavam na sala de reanimação. Mas as suas próprias atitudes estão a levar. As suas próprias atitudes, que podia ainda acontecer um ato milagroso, estarem na sala de reanimação, mas serem recuperados e voltarem a um convívio social. Mas mesmo assim, continuam a querer ser corruptos, malandros, bandidos e criminosos. Então já estão a transitar da sala de reanimação para a casa mortuária. E nós estaremos presentes para o dia do funeral. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,